Quero, nesta manhã, desejar um bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Cidade, nos assistindo pelo Facebook, neste momento. E quero compartilhar da palavra de Deus com você e peço que possamos abrir, você também possa, nesse momento, abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Eu farei a leitura dos versículos 23 ao versículo 29, do capítulo 28, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 23 ao versículo de número 29, faremos esta leitura, que diz assim, a Escritura Sagrada, Atos 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Possamos estudá-la nesta manhã, compartilhando com nossos amados irmãos e amigos que estão nesse momento em suas residências, alguns nos locais de trabalho, e que o Senhor, ó Deus, possa nos agraciar, nos abençoar, trazer crescimento espiritual e salvação, Senhor, para aqueles que ainda não se entregaram verdadeiramente a teu Filho. Assim nós te louvamos, agradecidos, neste mesmo nome, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu mesmo pensei que ia conseguir terminar o livro hoje, mas os dois últimos versículos eu me sinto na obrigação de estudá-los separadamente, os versículos 30 e 31. Isso quer dizer então que nós vamos a mais um domingo, se Deus assim nos permitir. Eu não posso deixar de enfatizar os versículos 30 e 31 e ter um estudo somente nesses dois versículos, encerrando este livro. Mas quanto aos versículos que nós lemos e que vamos estudar hoje, nós estudaremos hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma recapitulação dos acontecimentos que antecederam estes versículos. É necessário voltarmos, como temos feito a cada domingo, destacando, meus amados irmãos, que foi somente depois de enfrentar muitas dificuldades que Paulo chegou à cidade de Roma, ao Império Romano, a capital do Império Romano, para ali anunciar o Evangelho, mesmo que em cadeias. O apóstolo dos gentios, ele estava preso em Roma, mas o seu ministério, ele prosseguia em plena liberdade. Paulo estava preso, mas o ministério dele, eu vou dizer, seguia em vento e popa, em plena liberdade. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus estava gozando de total liberdade, como Paulo mesmo afirmou na carta dele aos Efésios, que ele era um embaixador em cadeias, um prisioneiro de Cristo e não de César.
Nós temos isso em Efésios capítulo 4, verso 1, e em Efésios capítulo 6, versículo 20, que ele mesmo diz: eu sou embaixador em cadeias, eu sou um prisioneiro de Cristo e não de César. Meus amados, Paulo lhe estava convicto que não somente as suas algemas, mas toda a situação e as circunstâncias que ele passou contribuíram para o progresso do Evangelho. Como eu sei isso? Simples, é só em Filipenses capítulo 1, verso 12, nós vamos ver essa afirmativa do apóstolo Paulo, que ele estava convicto de que não somente as suas algemas, mas toda a situação que ele estava vivendo, todas as circunstâncias que ele passou, contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso de número 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele era um homem convicto, convicto de que todas as circunstâncias, as algemas, tudo, de fato tudo, contribuiu para o progresso do Evangelho. Meus amados, foi depois de perseguições, prisões, tempestades, naufrágio, que Paulo pôde dirigir-se a Roma. Somente depois dessas circunstâncias de perseguições que ele sofreu de judeus, prisões que ele enfrentou, audiências, tempestades, naufrágios, Paulo assim ele se dirige a Roma e ali ele se estabelece numa casa que ele alugara, Isso fica bem claro dentro do texto que nós podemos ver no versículo 30. Veja o versículo 30, Atos 28, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Ele se estabelece em Roma, numa casa que ele alugou, ele estava sob a guarda militar, enquanto ele guardava julgamento. Os versículos deixam isso bem claro para nós. Ele fica sob guarda, e logo ele chegando ali, ele procurou reunir-se com a liderança judaica, como nós vimos no último estudo, no último domingo, para expor a sua situação, o que ele fez de fato, entre os versículos, capítulo 28, versículos 16 a 22, quando ele se estabelece em Roma, ele procura imediatamente ter uma reunião com os líderes judeus da cidade e expor toda a sua situação. Nós vimos que o seu propósito principal, que o propósito principal do apóstolo Paulo não era defender-se das acusações que pesavam sobre ele, mas o propósito principal dele era prestar testemunho acerca de Jesus, o Messias prometido, o que ele deixa bem enfatizado também, não é isso? No versículo de número 20 do capítulo 28, quando ele diz: foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, não para me defender das acusações, não para me justificar, mas ele diz, veja, versículo 20, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essas cadeias. E como nós também vimos no domingo passado, nós observamos, nós estudamos, os líderes judeus demonstraram interesse em ouvir o apóstolo Paulo mais detalhadamente. Nós terminamos ele recebendo 2 boas notícias. A primeira boa notícia é que não havia nenhuma acusação de Jerusalém, nenhuma carta, ninguém foi lá em Roma prestar alguma acusação contra ele. E a segunda boa notícia é justamente que os líderes queriam ouvi-lo mais detalhadamente, o que está no versículo 22, quando eles expressam esse desejo. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Então,
nós vimos isso, esse interesse dos líderes em ouvir Paulo mais detalhadamente acerca da seita. Quero lembrar que a palavra seita é religião, é grupo religioso, tá? Tem uma conotação nos nossos dias, não é? Diferente, mas a palavra tem um sentido de grupo religioso. Então, um dia foi marcado para que os líderes ouvissem a Paulo. E o dia chegou. Veja o versículo 23, diz: havendo eles marcado um dia. Portanto, é a respeito desse segundo encontro que nós vamos tratar nesta manhã. O segundo encontro do apóstolo Paulo com a liderança judaica. Vamos dividir esses versículos, não é isso? Em alguns pontos muito importantes. Na verdade, 4 pontos muito importantes. E o primeiro é a pregação de Paulo aos líderes judeus. Versículo 23. Primeiro ponto de hoje, o primeiro ponto do nosso estudo é a pregação de Paulo aos líderes judeus. Versículo de número 23 diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência, ou seja, que alugara. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Lucas, na sua narrativa, ele nos fornece aqui algumas informações com respeito a esta segunda reunião da liderança judaica com o apóstolo Paulo, indicando o dia que eles haviam marcado. Primeira coisa que nós temos aqui, exatamente no dia marcado, aquela reunião aconteceu. A segunda coisa que nós temos aqui é o número de pessoas, e diz o texto que vieram em grande número. Havia um interesse dos líderes judaicos. Então nós temos o dia, na sua narrativa é indicado o dia, o número de pessoas, o local, a residência de Paulo, e também a duração do encontro, manhã e tarde. Foi um dia previamente estabelecido pelos líderes. Esse encontro ocorreu na casa de Paulo, durou 2 períodos, manhã e tarde, e foram em número bastante expressivo, é o que nos é informado no texto aqui. E Lucas destaca para nós que tratou-se de um testemunho, de uma pregação, não foi um bate-papo, né? Paulo não tinha tempo para bater papo com ninguém, ele queria pregar, ele queria anunciar. Tem pregadores que vêm bater papo, contar piada, bater papo no púlpito. Não há tempo para isso. Não era uma conversa informal. Nós somos informados, Lucas destaca, que tratou-se de um testemunho, uma pregação. Veja, diz que ele fez uma exposição em testemunho. No dia marcado, meus amados irmãos, os judeus foram em grande número e Paulo fez uma exposição detalhada, concentrando-se no reino de Deus e sua vinda, persuadindo os seus ouvintes a respeito de Jesus Cristo. Veja os detalhes, um único versículo, mas com muitos detalhes, sabe, Lucas, ele faz um resumo, é tão sucinta a coisa, mas é tão rico, porque Paulo concentra a sua exposição no reino de Deus e sua vinda. Ele persuade os seus ouvintes com respeito a Jesus Cristo,
E ele o faz tanto pela lei, ou seja, o Pentateuco, como pelos profetas. É o que o texto deixa isso bem enfatizado para nós. Usando as Escrituras, Paulo identificou o Jesus histórico com o Cristo bíblico. Foi isso que ele fez. Ele usa as Escrituras do Antigo Testamento e ele identifica o Jesus de Nazaré com o Messias, diante da liderança judaica. Meus irmãos, o que Paulo faz aqui, não é uma palestra ou um discurso, não é uma simples oratória, que muitas vezes nós estamos muito acostumados hoje em dia, não é? Ouvir homens que têm tanto conhecimento, de fato, mas que quando sobem ao púlpito, não passa de uma oratória, de uma palestra ou um discurso. As três palavras que Lucas usa aqui, as palavras que são usadas por Lucas, marquem essas palavras na sua Bíblia aí. Exposição. Diz o texto. Fez uma exposição. A segunda palavra que eu quero grifar aqui é testemunho. E a terceira palavra é persuasão. Esses três vocábulos, esses três termos, são termos que descrevem a verdadeira pregação do Evangelho. Lucas se utiliza de três termos que Paulo se utilizou para descrever a pregação de Paulo e para descrever a verdadeira pregação do Evangelho. A palavra exposição significa tornar claro, fazer compreendido aquilo que Deus revelou na sua palavra. Quando Paulo, ele expõe, ele tornou claro, ele fez compreendido aquilo que Deus revelou na palavra. O pregador, ele precisa tornar claro, fazer compreendido aquilo que Deus revelou na sua palavra. Ele tem que trazer luz ao texto para os ouvintes. Fazer compreendido. Assim, a verdadeira pregação do Evangelho, irmãos, envolve fazer compreender o que Deus revelou na sua palavra. Na sua palavra. Mas não somente isso. Envolve também a necessidade de um testemunho. É a segunda palavra que nós temos aqui. Não somente isso, mas envolve ainda, não é isso? A necessidade de um testemunho. Pois aquele que prega não está meramente discursando sobre um tema que não lhe diga respeito, mas o pregador, meus amados, ele fala da sua própria experiência. Pregador que fala, sabe, lá em cima, nas alturas, né? Eu lembro de uma vez que fui a uma igreja, não vou citar porque é bem conhecido em Manaus, mas nós fomos, eu e o pastor Fred, e o homem falou de Sócrates, falou dos filósofos todos, tão intelectual o homem, mas ele não falou de Jesus. Ele não falou de Jesus. Ele usou toda a sabedoria dele, deu uma palestra, fez um discurso, mas não era nada pessoal, não era nada da própria experiência dele. Nada. E a verdadeira pregação, meus amados, não é um mero discurso sobre um tema que não diz respeito ao pregador, mas o pregador fala da sua experiência. Se ele vai falar de conversão, ele tem que falar como um convertido, ele tem que ter convicção do que ele está falando, de sua experiência própria.
E a terceira palavra que Paulo se utiliza aqui é o termo persuasão, que significa convencer, instar, advertir. Advertir. É tentar fazer os ouvintes responderem positivamente ao que está sendo proclamado, ao que está sendo pregado. E assim, meus amados, Lucas, ele descreve sobre a estrutura da pregação do apóstolo Paulo. E essa deve ser a estrutura de toda pregação, toda pregação. Quem vai falar, seja para criança, para jovem, adolescentes, adultos, tem que ter esses pontos que Lucas descreve, essa estrutura para uma verdadeira mensagem, para uma verdadeira pregação. Mas nós estamos cheios de palestras, a gente vem para cultos, ouvir palestras. Ou então a pessoa encontrou lá na internet e vem ler o que ele encontrou lá, achou bonito. E é o dia dele, ele pega o devocional do Pão Diário e vai ler o devocional do Pão Diário, ele pega... Não é isso. Pregação envolve, sim, meus amados, envolve exposição, tornar claro, compreendido aquilo que Deus revelou na sua palavra. O pregador deve fazer isso. Testemunho, ele vai falar de algo que diz respeito à sua própria experiência, e persuasão no sentido de fazer, convencer, instar, advertir, fazer com que os seus ouvintes, meus amados, respondam positivamente ao que ele está pregando, ao que ele está pregando. Então, Lucas descreve a estrutura da pregação do Paulo. O conteúdo da sua mensagem, Lucas resume em duas palavras. O conteúdo, reino de Deus e Jesus. Veja o texto, o que diz para nós. Reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Está aqui o conteúdo, pregador, está aqui o conteúdo de toda a pregação. O pregador tem que falar sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo, meus amados. Esse é o conteúdo da mensagem de Paulo. Esta era a pregação não somente de Paulo, mas recorrente no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo e os demais apóstolos falavam de Cristo, ensinavam acerca de Cristo, de sua pessoa, de seus ensinos, de sua obra, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão e do seu retorno em glória. Em glória. Os apóstolos anunciavam o reino de Deus, não o reino político, não o reino político, como erroneamente os judeus aguardavam, mas um reino espiritual, em que Cristo, ele está à destra do Deus Pai, e controla todas as coisas e todos os acontecimentos, conforme a sua soberana vontade, e que ele está operando por meio do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes em Cristo Jesus. Então Paulo usa como base para a sua pregação as escrituras do Antigo Testamento. O conteúdo, o reino de Deus, Jesus Cristo, e a base, a Bíblia. Essa é a base da pregação dos pregadores. Talvez você diga, mas não é isso mesmo? Não, hoje tem muita pregação que não tem base bíblica nenhuma. Tem muita gente pregando que não está nem na Bíblia nos nossos dias. Paulo usa como base para a sua pregação as escrituras do Antigo Testamento, demonstrando pela lei e pelos profetas que Jesus é o Messias, que o Jesus histórico é o Messias prometido aos judeus. Nossas mensagens, nossas pregações têm que ter como base, meus amados, a Escritura Sagrada. Nós já estudamos, estamos terminando o livro de Atos. Você encontra Pedro pregando as Escrituras. Ali está o conteúdo, a base, tudo.
Jesus Cristo. Uma mensagem cristocêntrica. Falam do reino de Deus. E tem como base a Escritura. Pedro, em suas pregações, ele cita o Antigo Testamento por diversas vezes. Diversas vezes. Felipe, ao pregar o eunuco, ele transcorre a Escritura Sagrada, tem como base o livro de Isaías, e demonstra quem é Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, no versículo 23, é a pregação de Paulo aos líderes judaicos. E que ensinamento para nós? Segunda coisa, segundo ponto, a reação da liderança judaica. Veja o versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se. Até aqui, nós temos a reação. Versículo 24 e versículo 25, parte A, nós temos a reação desses líderes judeus à pregação de Paulo. E Lucas, ele registra a reação dos ouvintes de Paulo depois de uma longa exposição das Escrituras. Eu não queria deixar de citar o tempo que Paulo expôs o texto. Eu frisei alguns pontos da mensagem, mas deixei o tempo para esse momento. Paulo pregou de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Ele expôs as Escrituras. E Lucas registra para nós a reação dos ouvintes. Como sempre acontece, meus irmãos, a pregação do apóstolo Paulo provocou uma dupla reação. O testemunho vigoroso de Paulo dividiu os ouvintes em dois grupos. Alguns, de fato, foram convencidos e persuadidos das verdades que Paulo expôs diante deles. Um grupo teve os olhos abertos pelo Espírito Santo e vieram a crer no Evangelho. Esse é o primeiro grupo. Um grupo foi persuadido, um grupo, teve os olhos abertos pelo Espírito Santo e vieram a crer, diz o nosso texto. Houve alguns que ficaram persuadidos, tiveram seus olhos abertos, suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Alguns de fato foram convencidos e persuadidos das verdades expostas pelo apóstolo Paulo. Mas Lucas também nos informa que outros, por sua vez, permaneceram na incredulidade. Veja, outros, porém, continuaram incrédulos. Meus amados, nem tendo ouvido o que possivelmente foi o maior pregador do Evangelho, nem tendo ouvido possivelmente o maior pregador do Evangelho, aqueles homens não se deixaram convencer pelas verdades do Evangelho. Então preste atenção, porque o problema aqui não está na palavra pregada e nem no pregador. Nós temos uma mensagem aqui, não é? Como eu já coloquei diante de vocês, com uma estrutura ideal, correta. Um homem cheio do Espírito Santo, certamente o melhor pregador de todos os tempos. No entanto, diz o texto para nós que alguns não se deixaram convencer pelas verdades do Evangelho.
a reação dos ouvintes do Evangelho é sempre mista. Quando nós pregamos, a reação é sempre mista. Uns ouvem eficazmente, creem e são convencidos de sua iniquidade, do seu pecado. Uns respondem positivamente ao Evangelho. Porém, outros, e geralmente a maioria, não creem. Ouvem a pregação, ouvem a mensagem das boas novas de salvação, e em alguns casos, por muito tempo. Não ouvem só uma vez, não, ouvem uma, duas, três, quatro. E eu costumo dizer, ninguém tem o direito de ouvir mais de uma vez a Escritura e a mensagem. Ninguém tem direito. Deus é que é misericordioso e permite. E alguns ouvem mais de uma vez, e por muito tempo, mas continuam na incredulidade. Quantas pessoas tem dentro desta igreja que eu sou pastoreio, que eu estou pastoreio, e que são incrédulos? Estão há tanto tempo aqui dentro, tanto tempo, ouvem mensagens após mensagens, pregações após pregações, mas continuam na incredulidade, na dureza dos seus corações, sem confiarem suas vidas a Cristo. Meu amado, a incredulidade não significa apenas não aceitar a mensagem do Evangelho, mas categoricamente rejeitar o Evangelho. É não só não aceitar, é rejeitar o Evangelho categoricamente. Então, nesses versículos 24 e 25, parte A, nós vimos nosso segundo ponto, a reação dos ouvintes de Paulo. Nosso terceiro ponto vai do versículo 25, parte B, até o versículo 27. Quando o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência. Eu pontuei como a advertência profética de Paulo aos ouvintes incrédulos. A advertência profética de Paulo aos ouvintes incrédulos. Vamos ler a parte B do versículo 25. Dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis e não percebereis, quanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Nós temos aqui a advertência profética de Paulo aos ouvintes. Meus amados, Paulo, motivado pela incredulidade da parte de alguns de seus ouvintes, e tendo observado a discordância entre eles, Paulo, ele se despede, mas não sem adverti-los com grande seriedade. Firmeza e coragem estão aqui nas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele é firmado nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, e ele cita uma profecia de Isaías, numa conhecida passagem sobre a incredulidade. Todos aqueles judeus ali conheciam muito bem Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, de onde Paulo extrai a sua citação. Um homem firmado nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita o profeta Isaías, e ele faz uso de uma conhecida passagem sobre a incredulidade.
em que o profeta Isaías recebeu a comissão de levar a palavra de Deus a um povo de coração endurecido. Isaías capítulo 6 é o chamado do profeta Isaías, é o comissionamento dele. E Deus diz: olha, Isaías, vai para um povo que não vai te ouvir. E Paulo cita esta passagem. Isaías é comissionado a levar a palavra de Deus a um povo de coração endurecido, ouvidos surdos e olhos cegos. E quantas vezes nós estamos pregando para esse tipo de gente? Muitas, irmãos, muitas, infelizmente. Note nos versículos que eu acabei de ler, 26 e 27, principalmente, que Paulo, com toda a intrepidez e ousadia, ele aplicou o texto do profeta Isaías aos seus ouvintes incrédulos, e ele explica a causa da incredulidade deles, ou seja, a dureza do coração dos israelitas. Veja, não se trata da deficiência do Evangelho, não se trata de alguma deficiência do Evangelho, de alguma deficiência da pregação, ou alguma deficiência do pregador. O problema estava na dureza do coração daquelas pessoas, dos ouvintes. É como se Paulo dissesse para aqueles judeus: vocês tapam os ouvidos, não querem compreender, não entendem, não discernem, não se convertem e não são salvos, porque não querem crer, não querem reconhecer a verdade do Evangelho. Nós temos aqui a advertência profética, a dureza de coração daquelas pessoas, daquele grupo, meus amados, daquelas pessoas, era o grande problema naquela circunstância. Quantos corações duros, quanta dureza de coração, quanta incredulidade, quantos ouvidos surdos e olhos cegos, corações endurecidos, ouvindo a palavra dia a dia. A quarto e último ponto está no versículo 28 e 29, que diz assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. A advertência continua: e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Nós temos aqui, amados, como último ponto, nos versículos 28 e 29, o ministério do apóstolo Paulo, direcionado aos gentios. O ministério de Paulo agora é direcionado aos gentios. Uma vez que os judeus rejeitaram conscientemente o Evangelho, o apóstolo Paulo, de maneira corajosa e profética, não somente ele denunciou aqui a dureza do coração daqueles judeus, mas também anunciou a determinação divina de ir a partir de agora, de modo especial aos gentios. Paulo endereça o seu ministério aos gentios a partir desse momento. Versículo 28, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Uma vez que vocês rejeitaram o Evangelho, eu vou para os gentios. Como em outras ocasiões, irmãos, o apóstolo Paulo estava anunciando
que se voltaria exclusivamente para os gentios. Paulo não está aqui dizendo que deixaria de pregar aos judeus. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo que deixaria de pregar aos judeus, mas que aquela etapa havia sido encerrada e que a partir daquele momento o evangelho seria pregado especialmente aos gentios. Aos gentios. Enquanto Paulo, no texto, se volta para os gentios, note, no versículo 29, Paulo se volta para os gentios, e os judeus, note, se retiram, tendo entre eles, o quê? Grande contenda. Paulo se volta para os gentios, os judeus se retiram, e há grande contenda. Irmãos, certamente, a impiedade que levou os judeus a permanecerem incrédulos, a mesma impiedade que levou esses homens a permanecerem incrédulos ao evangelho, levou-os a se enfurecerem contra os judeus que aceitaram a palavra. Pode notar o texto. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Com quem eles contenderam? Contra quem eles se enfureceram? Contra os que aceitaram a palavra. A mesma impiedade que endureceu o coração deles, que fez com que eles permanecessem incrédulos, levou esses mesmos judeus a se enfurecerem contra aqueles judeus que haviam aceitado a palavra. A palavra. Então nós temos aqui o quarto ponto de nossa mensagem, o ministério de Paulo direcionado aos gentios. E eu quero terminar hoje de manhã, concluindo o nosso estudo. E esses versículos nos fornecem algumas lições. Eu queria colocar essas lições diante dos irmãos, para que nós possamos extrair essas lições e aplicá-las na nossa vida. E a primeira lição, dentre as lições, e nós vamos trabalhar muito em cima disso, é a respeito da pregação do evangelho. A primeira lição que nós podemos extrair aqui é que a verdadeira mensagem do evangelho não tem como finalidade entreter as pessoas. A principal finalidade do evangelho não é entreter as pessoas com belos discursos, nem tem a ver com boa oratória, eloquência humana, também não se trata de uma palestra ou discurso, seja ele sociológico, psicológico, filosófico. Os elementos da verdadeira pregação da palavra de Deus são a exposição da palavra, o testemunho sério com o envolvimento pessoal do pregador, a sua experiência pessoal e a persuasão das Escrituras Sagradas para o convencimento dos ouvintes, para que, irmãos, o Espírito Santo possa operar nas mentes e no coração dos ouvintes, transformando e edificando os ouvintes do Evangelho. Essa é a primeira lição. O envolvimento, a exposição da palavra, o envolvimento do pregador e a persuasão, onde o Espírito Santo vai atuar, operar na mente e no coração dos ouvintes, transformando-os, edificando-os por meio do Evangelho. A segunda lição também diz com respeito à pregação e o seu conteúdo. A mensagem do Evangelho, irmãos, não consiste em
meros ensinos moralistas ou regras de condutas. Às vezes pregadores, sabe, trazem ensinos moralistas, meros ensinos moralistas, ou regras e mais regras. A pregação do Evangelho também não consiste na utilização, meus amados, de estímulos às emoções. Nada disso. A pregação do Evangelho não consiste no estímulo às sensações ou provocações de experiências místicas ou religiosas. O conteúdo da pregação do Evangelho é cristocêntrico, ou seja, Cristo e o seu reino, sua pessoa, sua vida, sua obra, seus atributos e a sua palavra. Toda pregação tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro. Infelizmente, nós temos ouvido muitas palestras de autoajuda dentro da igreja. Mensagens estimulando as emoções das pessoas, as sensações ou provocando experiências místicas ou religiosas. O conteúdo da mensagem, da pregação, é Cristo e este crucificado. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. A terceira lição que eu quero extrair desses versículos fala da finalidade da pregação por parte do pregador. A finalidade da pregação por parte do pregador. O apóstolo Paulo, naquela circunstância, não sabendo o que o aguardava, ele não ficou preocupado em buscar simpatia, nem agradar a liderança judaica com a sua mensagem. Ele não usou a sua mensagem para agradar os líderes judaicos. Ele não sabia o que ia acontecer dali para frente. Mas ele não ficou pregando para agradar os líderes judeus. Ele não fez uma mensagem para cativar a amizade dos líderes judeus. Ao invés disso, ele foi ousado. Paulo foi corajoso, firme, verdadeiro, denunciando a dureza do coração dos ouvintes. Paulo não pregou o que os homens queriam ouvir, ele pregou o que eles precisavam ouvir, o que Deus queria falar com eles. Meus amados, a finalidade da pregação é mostrar ao homem a sua condição real diante de Deus. A finalidade da pregação do Evangelho é mostrar ao homem a sua condição real diante de Deus e a sua impotência diante dessa condição, que ele não pode fazer nada por si mesmo. E levar esse homem a arrepender-se, converter-se e a crer no Evangelho. A pregação para mostrar que o homem é bonzinho, que ele é excelente, que ele é precioso, que ele é uma joia rara, não. A pregação do Evangelho deve mostrar ao homem a sua condição real diante de Deus, e que ele não pode fazer nada por si mesmo, e que essa pregação deve levá-lo ao arrependimento, à conversão e a crer no Evangelho de Cristo Jesus. A quarta e última lição que eu quero deixar nessa manhã para nós trata das reações à pregação do Evangelho. As reações, meus amados,
Se por um lado muitos ouvintes resistem e permanecem incrédulos e endurecidos, e dentre esses, muitos são nossos parentes, não é? Muitos são nossos parentes, que nós pregamos para eles, que nós falamos de Jesus. Eles até veem na nossa vida mudança, mas eles permanecem duros. Outros são amigos, que têm tido até a oportunidade de ouvir o Evangelho através de nós, que até nós temos convidado a vir ouvir o Evangelho. Alguns desses até conhecem os ensinamentos das Escrituras. E há aqueles que até frequentam a igreja domingo após domingo durante anos a fio, mas permanecem na incredulidade do seu coração. Esse é um grupo de ouvintes. E não se trata da falta da palavra de Deus. O problema não é o pregador, eles não creem porque não querem crer. É como está nos versículos aqui: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Versículo 26. Mas por outro lado, temos um outro grupo, os que creem. Se por um lado muitos ouvintes de Paulo permaneceram na dureza dos seus corações, outros, por sua vez, crerão. Se para os judeus, Paulo disse que eles resistiam e endureciam seus corações, ele também pôde declarar, meus irmãos, de maneira profética, que o Evangelho seria pregado aos gentios, e eles ouvirão. Olha o versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles terão interesse, eles a ouvirão. E de fato, os gentios estavam ouvindo, e não apenas ouvindo, mas sendo convencidos, e não somente sendo convencidos pelo Espírito Santo, eles estavam sendo convertidos e salvos pela graça soberana de Deus, através da ação desse mesmo Espírito que estava operando eficazmente em seus corações, convencendo os gentios que eles eram pecadores e que não podiam fazer nada por si mesmos, e que somente pela obra redentora e salvadora de Cristo na cruz, eles poderiam ser salvos. E eles então depositavam suas vidas e sua confiança e esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, como última lição, as reações. E como você vai reagir nesta manhã à pregação da palavra? Você vai permanecer endurecido, como os judeus, incrédulos, ou você vai, como os gentios, de bom grado ouvir? Eles a ouvirão. Que Deus te ajude e que Ele aplique a palavra dEle ao seu coração. Um bom dia, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos tratando os versículos 30 e 31 e encerrando este livro. E à noite, às 19h20, se Deus nos permitir, estaremos aqui trazendo a mensagem do Evangelho. Tratamos há 3 domingos atrás Jesus como Redentor. No último domingo tratamos Ele como mediador. Essa noite queremos mostrar Ele como Salvador.
Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um bom domingo e que o Senhor seja convosco. Amém.